Canto 13º. Chegam os poetas ao segundo compartimento, no qual estão os pecadores que espiam o pecado da inveja. Os invejosos têm os olhos costurados com fio de arame. Entre eles está Sápia, a senhora de Siena, com a qual Dante fala. Da escada ao topo havíamos chegado, onde outra vez cortado o monte estreita, que alma sobe espiando o seu pecado. Como a primeira, outra cornija feita, circundava a colina só diferente, em que há um arco menor ela se ajeita. Relevo, formas como a precedente, não mostra, e, lisa sobre a escarpa a entrada, lívida cor a pedra tem somente. Se a presença de alguém fosse esperada, que nos preste conselho, diz meu guia. Temo que fique a escolha retardada. Os olhos para o sol, depois erguia, e sobre o pé direito se firmando, para a esquerda girava e se volvia. Tu de quem tudo fio, ó lumbe brando, no caminho conduz-nos que se oferece, como o exige o lugar, disse guiando. Raiando teu calor o mundo aquece, se motivo não surge de embaraço, de conduzir-nos teu fulgor não cesse. Vencido em breve tínhamos espaço, que por milha na terra calculamos, porque o desejo estimulava o passo. Em direitura a nós voar julgamos, invisíveis espíritos chamando, de amor à mesa em lépidos reclamos. A voz primeira que passou voando, vindo um non ardente, proferiu sonora e ainda muito além foi reiterando. Mas antes de perder-se pelo ar fora, outra acercou-se, Oreste sou, dizia, e apartou-se igualmente sem demora. Que vozes estas são, mestre? Inquiria, mas apenas falara, eis bem terceira, amai inimigos vossos, eu lhe ouvia. Pune este círculo a culpa traiçoeira. O mestre diz, da inveja o açoite aplica, o amor que os rigores lhe aligeira, contrário som, porém, o freio indica. Antes que atinjas de perdão a entrada, terás de ouvi-lo e disto certo fica. Tem hora a vista para além fitada, de espíritos ao longo do alto muro, assentados verás soma avultada. Mais que de antes, então a vista apuro, almas distingo que envolviam mantos que a cor imita do penhasco duro. Um pouco avante ouvi de espíritos tantos, a voz bradar, por nós orai Maria, Pedro, Miguel e todos os mais santos. Na terra um homem tão fero não seria, que não sentisse o coração pungido em vendo que aos meus olhos se oferecia. Acerquei-me por ser mais distinguido, de cada sombra o menear e o gesto, pelos olhos a dor, alívio hei tido. Então foi claramente manifesto que entre si uns aos outros se arrimavam, todos à pedra em seu cilício mesto, assim os pobres cegos mendigavam, no dia de perdão da igreja à porta, mutuamente as cabeças encostavam. Pois a piedade o coração nos corta, quando ao som das palavras se acrescenta, da vista a ação que o peito desconforta, e como o sol aos cegos não se ostenta, assim também as sombras que alivia, não mais do céu a luz olhos alenta. Fio de ferro as pálpebras prendia, a todas, como ao gavião selvagem, para domar-lhe a condição bravia. Cuidei se andasse lhes fazer ultraje, lhes vendo as faces e ocultando a minha, e o mestre olhei em tácita linguagem. E o mestre, bem sabendo o que convinha, antecipou-se logo ao meu desejo, e disse, arguto-se e fala asinha. Virgílio caminhava neste ensejo, do lado onde a cornija falta amparo. Dali cair se pode e o risco eu vejo. As almas do outro lado eram, reparo, que dos olhos a hórrida costura provoca pranto copioso e amaro. Voltei-me e disse, ó almas, que aventura de ver tereis ao certo o excelso lume de que somente o vosso anelo cura. Dissolva a graça em vós todos o negrume, da consciência nela manar faça, da mente o rio em límpido corrume. Concedei-me o que mais me satisfaça. Dizei-me qual de vós latina ha sido, de eu sabê-lo algum bem talvez lhe nasça. Por pátria, irmão, só hemos conhecido a cidade de Deus, dizer quiseste, peregrina na Itália haja vivido. De mim remota a voz parece deste, que assim disse, e portanto passo avante, por saber certo a quem atenção preste. E uma senhora entre as mais vi, que distante aguardava-me, e como eu a distinguia, qual cego, alçava o mento para diante. Tu que para subir penas, dizia, quem foste, onde nasceste, diz, te imploro, se é tua voz que há pouco respondia. Fui de Siena, tornou com este choro os graves erros de perversa vida, e a Deus que se nos dê, clemente exoro. Chamei-me sápia, mas não fui sabida, mais deleite me deu o alheio dano do que a dita a mim própria concedida. E por que não presumas que te engano? Se fui louca, verás pelo que digo, já no declínio do viver humano. Eu era, quando arrebateram o inimigo, encolhe, os meus patrícios campearam. A Deus roguei que lhes não fosse amigo. Destroçados à fuga se lançaram, e a mim, que estava aquele transe vendo, indizíveis prazeres me tornaram. Em modo que atrevido a olhos erguendo, não mais Deus tenho, contra o céu gritava, qual mero instantes de bonança tendo. Com Deus quis paz, mas quando já tocava da vida o termo, e ainda não pudera, a dívida solver que me onerava. Se Pedro Petinanho não se houvera, nas santas operações de mim lembrado, em prol meu, caridade o comovera.
comovera. Mas quem és que nos tem interrogado, que estando, creio, de olhos não tolhidos e respirando indagas nosso estado? Olhos, disse, terei também serzidos, porém por pouco tempo, que da inveja no mundo hão sido rara vez torcidos. Maior receio o peito me dardeja, de outro tormento, e tanto me angustia que o seu fardo a sentir cuido já esteja. Mas quem ao monte me tornou, te guia, pois de voltar ao mundo tem certeza, quem tenho ao lado e voz não pronuncia. Ainda vivo, e pois fala com franqueza, alma eleita, se queres que os pés mova em prol teu lá na terra com presteza. O que dizendo estás, coisa é tão nova, que por mim rogues fervorosa peço, pois da divina dileção dás prova. E pelo que te merecer mais preço, suplico-te, ao pisar terra toscana, ao meu nome entre os meus aviva o apreço. Terás de vê-los entre a gente insana, que espera em Talamone, mas como antes, quando buscava as águas do Diana. Mora engano há de ser dos almirantes. Vamos lá. Eles não têm vinho é a frase que Maria disse a Jesus para incitá-lo a fazer o milagre da transformação da água em vinho. Orestes, para salvar Pílades, condenado à morte, apresentou-se em seu lugar. Evangelho de São Mateus... vamos ver aqui. Evangelho de São Mateus, Mateus 5, do 43 ao 44. Amai inimigos vossos. Por nós orai é uma prece no Novo Testamento. Sápia é senense, casada com Guinigaldo Saraceni. Novo Testamento. É isso? Não sei se é nova tradução, Novo Testamento. Tá NT aqui. Cole é onde os senenses foram derrotados pelos florestinos. Sápia rejubilou-se disso, pois era inimiga do senhor de Siena, Provenzano Salvani. Pedro Petinanho foi morto em fama de santidade. Terás de vê-los entre a gente insana que espera em Talamone, mas como antes quando buscava as águas do Diana. Os senenses, todos eles comprado Telemone, queriam transformar essa cidade em porto de mar, mas não foi possível por causa da insalubridade do clima. Não tiveram êxito também na descoberta de um rio subterrâneo que devia passar debaixo de Siena e que chamaram Diana. Mais do que outros serão enganados os almirantes. Vamos lá para o canto 14º. Durante conversa com outras almas de invejosos, ficando louco, gente. Dante conversa com outras almas de invejosos. Respondendo o poeta a uma pergunta de Rinieri de Calboli, intervém Guido del Duca, praguejando as cidades de Toscana e lamentando depois a degeneração das famílias nobres de Romanha. Os poetas ouvem vozes que lembram episódios nos quais o pecado da inveja foi castigado. Este quem é ao nosso monte vindo, sem ter-lhe a morte e as asas desatado, os olhos, quando quer, fechando e abrindo? Ignoro, mas vem de outro acompanhado. Tu, que és mais esperto, a perguntar começa, e para nos falar, mostra-lhe agrado. De dois espíritos juntos se endereça, a mim desta arte a voz, estão-me à direita, cada um para trás alça a cabeça. Ó alma, disse-me uma, que na estreita prisão corpórea ainda os céus acende, dá-nos consolo à caridade afeita. Quem és e de onde vens? Porque nos prende? Pasmo notando a graça que te ampara, portento que ninguém viu nem compreende. Tornei-lhe, na Toscana se depara, rio que brota em Falterona, escasso, e nunca milhas sem correndo para. Este corpo dali conduz o laço. Dizer quem sou o discurso vão seria, meu nome ainda não soa em largo espaço. Se bem te entendo, assim me respondia. A sombra que antes de outra eu tinha ouvido, ao ar no o dizer teu se referia. Por que lhe atalha a outra, ele escondido? Nos tem do rio o nome verdadeiro? Coisa horrível se encerra em seu sentido? Disse-lhe a sombra que falou primeiro, não sei, mas fora bem feliz o instante em que o nome pereça ao vale inteiro. Desde que nasce lá onde é redundante, de águas a serra que o Peloro unira, noutras partes, porém, pouco abundante. Até que o mar do seu tributo alfira, repara ao que no seio o céu lhe suga, e vida assim para novos rios tira. Todos ali virtude é um posto em figura, qual víbora inimiga, ou por efeito do clima, ou por moral que o bem refuga. Natureza por vício se há desfeito, na gente desse vale impuro, como de Circe, apacentada a jeito. Cava o rio primeiro, o leito escuro, entre porcos mais dignos de bolota do que de cibo em que haja humano apuro. Baixando haja de gozos mó abjeta, em que o furor à força não se iguala, e como por desdém busca outra meta. Essa maldita e desgraçada vala, tanto mais cães em lobos vê tornados, quanto mais corre e mais caudal resvala. Emerge em princípios mais rasgados, onde encontra raposas tão manhosas que os laços mais sutis ficam frustrados. Do porvir direi coisas espantosas, e quem me ouvir conserve na lembrança verdades que há de ver bem dolorosas. Teu neto, os lobos a caçar se lança, desse rio maldito sobre a riva, enquanto os não destroça, não descansa.
A carne sua vende estando viva, como rezes depois mata os cruento. Muitos da vida e a si da glória priva. Da triste selva sai sanguinolento, e a deixa tal que ainda após 1000 anos, tornar não há de ao primitivo assento. Como ao presságio de futuros danos, Merencório se mostra interessado, onde quer que a fortuna urda os enganos. Assim o outro espírito, voltado para escutar se havendo, se entristece, depois que teve o sócio terminado. Como saber seus nomes eu quisesse, ouvindo aquele ao outro gesto vendo. A pergunta entre rogos se oferece. O que falara respondeu dizendo: pedes que eu, pronto, quanto anelas faça, a instância minha em pouco apreço tendo. Mas como em ti de Deus transluz a graça, não te há de ser guido del duca, esquivo, tanto que o teu querer não satisfaça. Da inveja, o fogo ardeu em mim tão vivo, que ao ver sorriso de outrem no semblante, em meu rosto o libor era expressivo. Semeei, colho o fruto repugnante. Oh, por que, raça humana, o que repele, qualquer partilha almejas ofegante? Este foi Rinieri, estava nele. Dos Calboli, o primor, ao nome honrado, herdeiro não deixou que a glória zele. Não só a prole sua tem faltado, entre o pó e a montanha, o mar e o reno, o bem para a verdade e o prazer dado. Pela extensa amplidão desse terreno, alastram tudo abrolhos perigosos. Quando estipar se pode um tal veneno? Onde Maynard e Lísio estão famosos? Qual de Carpigna e Traversaro o fado? Ó, romanhões, bastardos desbriosos. Quando um fabro se tem nobilitado, como em Faenza, um fosco bernardino, varas gentis de tronco definhado. O pranto meu não julgues pouco digno. Se com Guido de prata rememoro, o companheiro nosso, Aso Ugolino. Se Federico dignoso e a prole choro, Solares de Anastag e Traversara, sem herdeiros extintos, se eu deploro. Cavaleiros e damas glória que inspiravam amor e cortesia, na terra que a virtude desampara. Cai em ruínas, Bretinore ímpia. Em ti viver tua gente não quisera, com mais outras temendo o mal fugia. Bem faz Banacaval, prole não gera. Castrocaro faz mal e pior cônio, que a tais condes da vida o lume dera. Os pagani irão bem, quando o demônio deixá-los, mas não podem nome puro, já nunca possuir no solo ausônio. O Golim Fantolim ficou seguro da fama tua, o lustre, pois já agora não terás filho para torná-lo escuro. Podes, Toscano, prosseguir embora. Pranto, mais que discursos, me deleita. Lembrando a pátria, o coração me chora. O passo às almas na vereda estreita. Ouviam-nos, silêncio elas guardando, era a jornada com certeza feita. Já ficaríamos sós avante andando, eis brada voz nos ares de repente, veloz, qual raio, vinha a nós chamando. Quem me encontrar me mate incontinente, e fugiu qual trovão que distancia, se o vento a nuvem rasga de repente. O terrível clamor cessado havia, com medonho fracasso eis outra brada, como um trovão que a outro sucedia. A Glauro sou eu em rocha transformada, e a Virgília cercar-me então querendo, dei não avante, um passo atrás na estrada. Tranquilo ar por toda parte vendo, este é, falou-me o mestre, o duro freio, que os homens devem estar sempre contendo. Mas vós mordeis a isca em triste enleio, e o prístino inimigo do anzol tira, de conter ou pungir que vale o meio. O céu vos chama, em torno de vós gira, esplendores eternos vos mostrando, mas a vista enlevada a terra mira, e quem vê tudo não vai castigando. Rio que brota em Falterona. É o rio Arno. E de águas a serra que o Peloro unira. É o promontório siciliano. Como dissesse, serei que transformava os homens em animais. Futieri de Calboli, neto de Rinieri, que foi podesta de Florença e perseguiu os partidos dos bancos ao qual Dante pertencia. Guido del Duca, o senhor de Bettinoro, na Romanha. Rinieri del Palucci, senhor de Calboli. Solares de Anastagi e Traversara. Maynard Lísio, Capigna e Troversaro, Fabro, Fosco Bernardino, Guido de Prata, Aso Ugolino, Frederico Tinhoso, Anastade e Traversara, senhores e famílias da Romanha, notáveis por cortesia e generosidade. Cônio, Bagnacaval, Castrocaro, Cônio, cidades da Romanha cujos senhores eram maus. Ugolin, Fantolim.
Pagani, não é isso? Pagani, aliás. Família nobre de Faenza, da qual fazia parte Mainardo. Informação de... informação 26. Acho que estão nas páginas 49 e 51. Não sei. Ao cunhado, o demônio pelas suas crueldades. Tem muita coisa aqui que eu não entendo, de verdade. Ugolin Fantolin, gentil homem de Faenza. Quem me encontrar me mate incontinente. Quem me encontrar me mate incontinente, palavras pronunciadas por Caim depois de ter assassinado o irmão Abel. Aglauro, filha de Eretero, rei de Atenas. Ela foi transformada em pedra por Mercúrio por ter inveja da irmã Erce, que era amada pelo deus. Chegamos à página 103, no canto 15º. Caindo à noite, os dois poetas chegam ao terceiro compartimento. Aí Dante, em êxtase, vê exemplos de mansuetude e misericórdia. Voltando a si, encontra-se imerso em um fumo que obscurece o ar e impede a visão. Quanto o caminho faz da tércia hora, no giro seu, a luminosa esfera, sempre a mover-se qual criança à aurora. Tanto para acabar o curso, espera o sol, e para dar à tarde entrada, lá vésperas aqui meia-noite era. De luz me estava a face então banhada, porque em torno à montanha prosseguindo, do ocaso em direção ia a jornada. Quando, mais vivo resplendor fulgindo, ofuscado fiquei mais do que dantes, desse portento ação pasmei sentido. Acima de meus olhos, por instantes, as mãos alcei, sombreiro que antepara o mor excesso aos raios deslumbrantes. Assim como de espelho ou linfa clara, ressalta a luz de encontro à oposta parte, subindo logo após como baixara. Da linha vertical não se disparte, uma distância igual sempre mantendo, como nos mostra experiência e arte. Em frente à luz, assim, se refrangendo, tão penetrante a vista me feria, que a dirigia a um lado, olhos volvendo. Qual é, ao mestre amado, então dizia, aquele objeto que me ofusca tanto e ao nosso encontro, ao parecer, se envia? Que ainda te ofusca e não te move espanto, a celeste família me há tornado, falar-te vem um mensageiro santo, a veres com delícia aparelhado, serás em breve um lume refulgente, quanto ser pode ao ente humano dado. Acercados ao anjo alegremente, nos disse, aqui passai, menos penosa, subida nesta escada está patente. Andando atrás cantar em voz donosa, Beate misericórdias nos ouvimos e exulta na vitória gloriosa. Para cima, portanto, nós subimos, e eu das vozes do vate cogitava, colher proveito enquanto sós nos imos. E me voltando assim lhe perguntava, o que Guido Del Duca nos dizia, quando em bens não partíveis nos falava? Do seu vício pior tornou, sabia, os danos não se estranhe, se o acusando, do mal que fazer possa prevenia. Porque do mundo os bens, vós desejando, a que partilha todo o apreço tira, arde a inveja suspiros provocando. Mas se a esfera imortal vossa alma aspira, levantando-se o anelo àquela altura, esse temor no peito vós inspira. Tanto mais lá cada um goza aventura, quanto por muitos ela mais se estende, quanto mais caridade lá se apura. O entendimento, eu digo, ora compreende, menos do que antes de eu te haver falado, à mente, ora mor dúvida descende, perdão. Como um bem que é de muitos partilhado, a cada possessor dá mais riqueza, do que se a posse fora apropriado. Teu espírito replica, na rudeza, das coisas terreais estando imergido, vê trevas onde a luz tem mais clareza. Esse inefável bem no céu fruído, infindo para o amor, correndo desce, qual raio a corpo lúcido e polido. Se ardor acha mais vivo, mais se oferece. Quanto mais caridade está fulgindo, virtude eterna mais sobre ela cresce. Quanto mais vai a multidão subindo, mais amar podem, mais a amor se aplicam, bem como espelho, um no outro refletindo. Se persistir nas dúvidas te ficam, hás de ver Beatriz, da sábia mente, razão escutarás, que tudo explicam. Para pagares, pois, sê diligente. As chagas 5 que ainda em ti estou vendo, há de cerrá-las com trição pungente. Quando eu ia dizer, mestre, compreendo, no círculo eis penetro imediato, calei-me, a vista alucinada tendo. Julgava então de uma visão no rapto, estático, que em templo se mostrava multidão grande de oração no ato. Com piedoso semblante à entrada estava, meiga matrona, ó filho meu querido, por que assim procedeste? Interrogava. Eu e teu pai, com ânimo dorido, te buscamos, e como se calara, logo a visão, fugiu-me do sentido. Depois de outra no rosto se depara, pranto acerbo que mágoas anuncia, de quem de ira no incêndio se inflamara. Se mandas na cidade, assim dizia, por cujo nome os deuses contenderam, e onde a luz da ciência se irradia. Pune os braços, que ímpios se atreveram. Pisístrato a estreitar a filha tua, ele a quem vós estáis não comoveram.
Tranquilo respondia a esposa sua: o que faremos a quem mal nos queira, se ira ao amor corresponder tão crua? Vi depois multidão que a raiva ceira, a pedradas mancebo assassinava, bradando: morra, morra, carniceira. A dolorida fronte debruçava, já mal ferido, o Marte para a terra, portas ao céu os olhos seus tornava, pedindo a Deus naquela horrível guerra, que aos seus perseguidores perdoasse, riso piedoso os olhos lhe descerra. Quando em minha alma o êxtase desface, conheci que no sonho aparecia, não da ficção, mas da verdade a face. Virgílio, a quem talvez eu parecia, homem, que o sono deixa de repente, por que estás vacilante? Me inquiria. Tens meia légua andado certamente, com titubante pé de olhos caídos, como quem desce ao vinho ou sono à mente. Vou expor, meu bom mestre, aos teus ouvidos. Tornei, quanto aos meus olhos contemplaram, quando os joelhos tinham enfraquecidos. Se máscaras sento a face te ocultaram, disse Virgílio, ocultos não seriam, pensamentos que há pouco te enlevaram. As imagens que has visto te induziam águas da paz a receber no peito, que as fontes perenais dos céus enviam. Não perguntaram como quem de feito, somente vê por olhos obcecados, quando o corpo da morte jaz no leito. Mas por serem teus pés mais apressados, excitar assim cumpre os preguiçosos, que se esquivam à ação estando acordados. Nas horas vespertinas pressurosos, andávamos, os olhos alongando, do sol cadente aos raios luminosos. Eis pouco a pouco um fumo se elevando, se condensa ante nós, qual noite escuro, abrigo ali de todo nos faltando. A vista nos tolheu, tolhendo o ar puro. Quanto caminho faz da terça hora. Faltavam 3 horas para o ocaso, pois o poeta nota que deveria transcorrer tanto tempo para o pôr do sol, quanto transcorre entre o princípio do dia até a hora terça. Lá, vésperas, aqui, meia-noite era. No purgatório, faltavam 3 horas para o ocaso, eram vésperas. Na Itália, era meia-noite. Assim como de espelho ou linfa clara, ressalta a luz de encontro ao oposta parte, subindo logo após como baixara. O poeta descreve o refletir-se da luz que bate sobre o espelho ou na água, no qual o ângulo de refração é igual ao ângulo de incidência. Beati Misericórdias. Bem-aventurados são os misericordiosos do Evangelho de São Mateus. Para pagares, pois, ser diligente. As chagas 5, que ainda em ti estou vendo, há de cerrá-las com trição pungente. São 5 pp que Dante ainda tem na testa. Meiga matrona, Maria Virgem, a qual, tendo perdido o seu filho, encontrando-o depois de 3 dias, o repreende com mansuetude. Depois de outra, no rosto se depara pranto acerbo que mágoas anuncia de quem de ira no incêndio se inflamara. A mulher de Pisístrato, príncipe de Atenas, pediu ao marido vingança contra um jovem que beijara publicamente a sua filha. Vi depois multidão que a raiva é ceira, a pedradas mancebo assassinava, bradando: morra, morra, carniceira. Santo Estevão, que foi apedrejado pela multidão. Canto 16º. Sempre ao lado de Virgílio, Dante continuava a viagem. Aliás, continua a viagem. Denso fumo envolve os iracundos. Entre eles está Marco Lombardo, o qual lamenta os tempos que eram bons e agora ficaram maus. Dante pergunta de que depende essa mutação, e Marco responde que a corrupção dos tempos novos procede do mau governo do mundo e especialmente da confusão entre o poder espiritual e o poder temporal. Sombra de inferno e noite carregada, em que o céu de um só astro não se aclara, de nuvens quanto o poder ser toldada. Véu tão grosso ao meu rosto não lançara, nem ao contato fora tão pungente, como o fumo que ali nos rodeara. Fechado tinha os olhos totalmente, fiel o sábio sócio me acudindo, deu-me em seu ombro o arrimo diligente. Qual cego que ao seu guia vai seguindo, por se não transviar, correr perigo, ou sofrer morte de encontrarão caindo. Tal eu por aquele ar escuro sigo, atento ao mestre meu que repetia: cuidado, não te afastes, vem comigo. Então vozes ouvi, me parecia, que paz, misericórdia suplicavam ao cordeiro que as culpas alivia. Por Agnus Dei suaves começavam, a letra era uma só como a toada, consonância entre si todas as guardavam. Por quem esta oração que ouço é cantada? Perguntei, disse o mestre, é bom que o aprendas, assim da ira a culpa é mitigada. Quem és para que a névoa nossa fendas, e assim fales, qual viva criatura, que ainda o tempo calcula por calendas? Disse uma voz do fundo na negrura, e Virgílio falou: responde e exora, se por aqui se sobe para a altura. Ó alma que, disse eu, a graça implora, de ir a quem te criou mais pura e bela, maravilha ouvirás, segue-me embora. Até onde for dado, tornou-me ela, irei, e, se te ver não deixa o fumo, nos tornará propíncos a loquela.
Nas mantilhas que a morte acaba, ao sumo, assento, comecei, ora me alteio, do inferno tendo vindo pelo rumo. Se Deus permite de mudar de cheio, que a dita eu goze de lhe ver a corte, por este hoje de todo estranho meio. Revela-me quem foste antes da morte, e qual nos deva ser a melhor via, guiarás nossos passos desta sorte. Fui Lombardo e de Marco o nome havia. O mundo experimentei, feitos amando, pelos quais ninguém mais hoje porfia. A subir por caminho vais trilhando, falou-me assim, acrescentou, e rogo, intercedas por mim ao céu chegando. Quanto me pedes, lhe replico logo, juro fazer, mas acho-me oprimido, por dúvida que anelo desafogo. Era simples, te ouvindo tem subido, a duplo grau, e assim me torna certo, do que hei aqui noutra parte ouvido. O mundo de virtude está deserto, tem sobeja razão, quando o lamentas, ímpar de mal de vícios é coberto. Dize-me a causa, se na causa atentas, sabendo-a aos outros revelá-la quero. Virá do céu ou lá na terra a assentas, suspirem que se exprime dó sincero. Puta que pariu. Suspirem que se exprime dó sincero. Com o ui do peito exala. Irmão, prossegue, que o mundo é cego em ti bem considero. Vós os vivos, julgais o céu entregue. De toda causa, a tudo assim movendo, por necessária lei que o mundo segue. Desta arte o livre-arbítrio, fernecendo, ao homem não couber o que merece, no bem prazer, no mal dor recebendo. Primeira inspiração aos atos desce, do alto, a todos não, mas quando diga, no mal no bem a luz não vos falece. Livre sendo o querer, quem se afadiga, e a primeira vitória do céu goza. Vencerá tudo, se em querer prossiga. Natureza melhor, mais poderosa, vos sujeita, a que cria e vos concede, mente, que ao céu não prende-se humildosa. Se a causa que do bom caminho arrede, o mundo em vós atendes persistente. Explorarei, fiel, o que sucede. Alma surge das mãos do Onipotente, que ainda antes da nascida lhe sorria, qual menina que ri e chora inocente. Ingênua e simples, ela só sabia, de um Deus benigno ser meiga feitura, e a tudo que a deleita se volvia. Dos mais frívolos bens prende-a a doçura, e deles namorada após lhes corre. Seguia o freio o amor, não lhe não segura. Nas leis consiste o freio que a socorre. Rei foi mister, que ao menos acertasse, da cidade de Deus em ver a torre. Leis há, mas não há quem leis executasse. Rumina esse pastor que os mais precede, mas a unha fendida não lhe nasce. E vendo a grei que o próprio guia a excede, em almejar os bens que mais deseja, neste se engolfa e mais nem quem quer. E nem quer nem pede. Portanto, porque mau governo veja, fica o mundo de culpas inquinado, não porque em vós a corrupção esteja, bem sobre o mundo havendo derramado. Tinha Roma 2 sóis que alumiaram o caminho de Deus e o do Estado. Um a outro apagou e se ajuntaram, do bispo o bago e do guerreiro a espada. Por viva força unidos, mal andaram. Não mais se temem na junção forçada. Vê a espiga que prova estes efeitos pela semente a planta avaliada. Valor e cortesia altos proveitos deram na terra que Ádige e Pó lavam. Antes que visse de Frederico os feitos, por ali os que outrora se pejavam, de entrar dos bons na prática e na liga, livres passam do quanto receavam. Só 3 velhos opõem à idade antiga, como censura a nova. É-lhe já tardo. Que Deus os chame dessa terra inimiga. Conrado de Palazzo, o bom Guerardo, e Guido de Castel, que foi chamado ao estilo francês simples lombardo. De Roma a igreja fique proclamado, cai no seno os poderes confundido, sem enloda a si e o fardo seu pesado. Tuas sábias razões, Marcos, ouvindo, vejo, disse, por que a lei da herança partiu de Levi os filhos excluindo. Mas qual Guerardo trazes a lembrança, como glória e brasão da antiga gente, que censura este século impuro lança? Queres, tornou, tentar-me ou certamente iludir-me? Em toscano me falando, do bom Guerardo dizes-te insciente? Sobrenome de todo lhe ignorando, dou-lhe o de Gaia sua filha cara. Guarde-vos Deus, que eu vou-me vos deixando. Do fumo a densidão se torna rara. Branqueja o dia, devo já partir-me, que a apresentar-se o anjo se prepara. Assim falando, mas não quis ouvir-me. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até a página 136 não, viu? Não sei se era 136 que eu falei, 138. Não vou conseguir não. Esse volume aqui tem 240 páginas. Tá? Eu acredito que eu vá acabar esse livro muito rápido. Uma leitura bem fluida, bem fácil. Mas vamos ler aqui. Vamos ver quais são as palavras mais difíceis. Vamos ver aqui. Sempre ao lado de Virgílio, Dante continuava a viagem. Denso fumo envolve os iracundos, que tende para a ira, colérico, irascível. Dicionário Michaelis. Agnus Dei, suave, por Agnus Dei, suaves começavam, a letra era uma só, como uma toada.
Consonância entre si todas as guardavam. Agnus Dei, Jesus, símbolo de mansuetude e virtude contrária ao vício da ira. Que ainda o tempo calcula por calendas? Uma das 3 partes em que o mês era dividido pelos romanos. Fui lombardo e de Marco o nome havia. O mundo experimentei, feitos amando, pelos quais ninguém mais hoje porfia. Marcos de Veneza, chamado o Lombardo, um homem sábio e prudente. Leis há, mas não há quem leis executasse. Rumina esse pastor que os mais precede, mas a unha fendida não lhe nasce. A imagem deriva da lei mosaica, pela qual se proibia comer animais não ruminantes e que não tivesse a unha partida. O ruminar exprime a sabedoria, a unha partida, a ação. Valor e cortesia, altos proveitos, deram na terra que Adige e Pó lavam, antes que visse de Frederico os feitos. Adige e Pó lavam, a Lombardia e a marca Trevisana, antes que visse de Frederico os feitos, as guerras entre os papas e Frederico II da Suábia. Guido de Castel, Conrado de Palazzo da Brescia, Gerardo de Camino e Guido de Castelo de Reggio. Tuas sábias razões, Marcos, ouvindo, vejo, disse, porque a lei da herança partiu de Levi os filhos excluindo. Segundo a lei mosaica, os descendentes de Levi, isto é, os levitas, os sacerdotes, não podiam possuir bens temporais. Esse aí, pessoal, vou parar aqui na página 116 do livro, tá? E na próxima leitura eu vou dar início ao canto 17º, não é isso? Tentar dar uma adiantada boa. Que já fazia muito tempo que eu não li esse livro aqui, mais de um ano, tá? Mais de um ano. Eu enrolei bastante aí com vocês, infelizmente, porque eu tive muita coisa para fazer nesse tempo. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até a próxima e falou!